Olá, amigos do YouTube! Hoje é dia de panfletagem. Eu vim trazer uma série que marcou muito minha adolescência, ali por volta de 2010. É um livro bem mais antigo. Ele foi criado em 2000 pela Meg Cabot. Essa autora ela ficou famosa pelos livros tão conhecidos Diário da Princesa, que virou até adaptação pela Disney e teve o maior sucesso. Mas Meg é muito talentosa e ela não é só conhecida por esse. Ela também é conhecida por vários sucessos, como Desaparecidos, A Rainha da Fofoca, a série Garoto, Sorte ou Azar, Avalon High, A Garota Americana e o meu favoritinho, A Mediadora. A série da Mediadora ela contava originalmente com 6 livros publicados. Ela resolveu dar um presente para os fãs em homenagem aos 15 anos da saga, lançando um 7º livro. A série da Mediadora ela conta com o livro 1, A Mediadora, Terra das Sombras, o livro 2, O Arcano 9, o livro 3, A Reunião, o livro 4, A Hora Mais Sombria, o livro 5, Assombrado e o livro 6, Crepúsculo, finalizando com a obra mais recente, A Mediadora, Lembrança. Além disso, Meg lançou 2 contos extras. O primeiro conto ele se passa entre os livros 3 e 4 e tem como título Os Sonhos de Toda Garota. O segundo conto ele é uma introdução ao livro 7, ou seja, ele está entre o 6 e o 7 e ele conta eventos anteriores aos que ocorrem no último livro. Não é necessário que antes da leitura do 7º livro você precise ler o conto, mas confesso que foi uma leitura muito agradável para mim. Eu descobri entre a leitura do 6º e do 7º que existia esse conto e foi extremamente prazeroso, enriqueceu muito a história. Como eu falei pra vocês, eu comecei a ler esse livro em 2010, eu tinha 15 anos. Foi uma indicação de uma amiga do colégio e ela me emprestou os 3 primeiros livros. Logo depois eu gostei da série e comprei todos os livros da Mediadora. Vocês podem ver que as minhas capas elas são um pouquinho desgastadas, principalmente as 3 primeiras, porque são livros mais antigos. E aí uma das coisas que acontece é que o título da Mediadora era feito com papel especial e aí ele saiu com o decorrer do tempo. Para isso, o meu 6º livro, que inclusive ele é mais novo que os 3 primeiros, ele acabou desgrudando. Eu não sei se foi algum problema de cola, alguma coisa assim, mas é um livro que provavelmente eu não vou mais manusear. Ele vai ficar aqui mais de coleção, acho que eu vou comprar o e-book pra caso eu queira ler futuramente. Mas ele vai ficar mais de recordação. Eu não sei realmente o que foi acontecer, porque eu cuido muito bem dos meus livros e infelizmente esse aqui se desfez todinho. Bom, eu vou dar um breve resumo do que trata a série da Mediadora e o que ela aborda em cada um dos livros, claro que sem spoilers, pra deixar vocês aí curiosos pra lerem junto comigo essa saga maravilhosa. Eu postei recentemente no Twitter que eu tava fazendo a releitura de todos os livros, justamente pra começar a leitura do 7º. Para me lembrar também de acontecimentos que eu já não tinha tantos detalhes. E aí, começando com Terra das Sombras, é o livro introdutório para a história da Susana. Susana é uma menina de 16 anos que morava em Nova York e ela tinha uma particularidade. Desde criança, ela costumava falar com fantasmas. É tipo um médium, só que médium é uma coisa muito simples para descrever o que a Susana faz. Ela não simplesmente fala com fantasmas. Ela é encarregada de resolver problemas inacabados desses fantasmas para justamente ajudá-los a chegar na próxima vida. Basicamente, todas as histórias dos livros vão se resumir nesse processo dela com algum fantasma específico. É mais ou menos uma pegada de mistério e suspense com relação às histórias, mas não é um suspense daquele que dá medo, na verdade te instiga a querer saber o que vai acontecer. O livro todo, se eu pudesse resumir, ele se baseia nas aventuras da Susana tentando ajudar esses espíritos. Tem um romance de segundo plano, que inclusive é meu casal favorito de livros, mas não é só isso. A Susana ela é uma personagem super engraçada, a Meg brinca muito com os diálogos. Eu já cansei de me pegar gargalhando assim por causa de alguma frase que ela colocou no livro. E além disso, a Susana ela é uma menina, uma adolescente muito segura de si e confiante. Ela é uma pessoa super teimosa, então assim, muitas vezes a gente tem vontade de pegar o livro e fazer assim na cara dela, porque ela é muito teimosa, muito teimosa, muito teimosa. É aquele personagem que irrita. Mas assim, fora isso, ela é um personagem super bem construído e hoje em dia eu digo assim, com certeza que é uma das minhas personagens favoritas. Na história do primeiro livro é justamente a mudança da Susana, né, de Nova York pra Califórnia, que é onde ela vai morar com a mãe dela. O pai da Susana, ela morreu quando ela era pequena e a mãe dela acaba conhecendo outro cara, que é justamente com quem ela vai se casar e vai ocasionar nessa mudança da Susana de Nova York para Califórnia. Chegando lá, ela vai conhecer os 3 meio-irmãos dela,
que ela carinhosamente apelida de Mestre, Dung e Soneca. Ela utiliza esses apelidos de forma engraçada para se referir a características de cada um deles. Então o Mestre, que é o mais novo, ele é muito inteligente, ele costuma falar coisas assim além da idade dele, e o mais velho, que é o Jake, né, que ela chama de Soneca, ele sempre tá muito sonolento, porque além de estudar, ele também trabalha muito, que ele tá economizando pra comprar uma coisa que pra ele é muito importante. E tem outra particularidade nessa mudança dela, é justamente que ela vai morar numa casa que foi construída no século passado. A Susana, desde o primeiro livro, ela deixa bem claro que ela evita ao máximo estar em prédios antigos ou históricos, justamente por causa do contato dela com os fantasmas. Então, ir para essa casa, para ela, assim, é realmente um grande desafio. Só que chegando lá, ela vai encontrar uma surpresa. O fantasma de um homem de 20 anos, chamado Jesse, e ela não sabe por que ele tá lá, e pra ela no início, assim, é um grande incômodo, porque ele especificamente resolveu assombrar o quarto dela, né? E aí a história deles vai se desenrolando assim, porque ele é um fantasma e ela é uma mediadora. A história do primeiro livro, ele se baseia nessa mudança e também num fantasma específico de uma menina que tá assombrando a escola. Só que ela é um fantasma que tá muito revoltado e é um fantasma vingativo, então ela quer fazer mal para alguns personagens. E a Susana, nesse processo, vai contar com a ajuda do padre Dominic, que trabalha na escola dela, então ele vai ser meio que um conselheiro e também um guia nesse trabalho de mediação que eles fazem, porque os dois são mediadores. Entrando na história do Arcano 9, vai se basear num fantasma misterioso que vai aparecer para Susana com uma mensagem. E ela precisa passar essa mensagem para uma pessoa viva. Só que tem um problema, ela não consegue identificar quem é essa pessoa. Mas o que eu posso dizer é que ela se envolve com um personagem amorosamente, né? Um personagem que tá vivo. E esse personagem vai trazer alguns problemas na vida dela. Então ela vai enfrentar uma quase morte. E, assim, vai ser uma história muito complicada, mas foi um dos livros que eu também mais gostei, assim. O terceiro livro, A Reunião. Essa história aqui começa com a chegada da melhor amiga da Susana, a Gina, que morava em Nova York e vem passar um tempo com ela na Califórnia. Fora isso, o mistério principal dessa história são 4 fantasmas de jovens adolescentes que morreram depois de voltar de um baile. E eles estão muito revoltados e muito inconformados com a morte e tentam se vingar de um personagem específico. E aí esse livro é um daqueles que te surpreende, assim, porque ele foge um pouquinho do óbvio. Acaba que no meio do livro, juntando as peças, você acaba descobrindo. Mas eu confesso que no início, quando eu li lá, muito tempo atrás, eu fiquei na dúvida, assim, e foi uma coisa que me instigou bastante. E é isso que é legal dos livros da mediadora, justamente o mistério e a incógnita, né, de quem que é a peça-chave pra resolver o problema daquele espírito. E aí o livro 4, A Hora Mais Sombria, que sem dúvidas é o meu favorito da série inteira. É o que eu mais gosto, além de ter a capa mais bonita. E aqui nessa história a gente pode entender um pouquinho mais de como se deu a morte do Jesse e alguns outros mistérios que também vão se desenrolar durante a história. Fora isso, a gente é introduzido a um novo personagem, que é um novo mediador, que ele vai fazer total diferença pro resto da história. Inclusive, é um dos personagens que eu tenho mais raiva de todas as histórias de todos os livros que eu já li. Acreditem, ele é muito irritante e ele é muito tóxico, vocês não têm noção. Até hoje eu fico irritada com ele. E esse personagem, infelizmente, ele vai aparecer em todos os outros livros depois desse. E aí a gente chega em Assombrado, que é o 5º livro da série. E vai ter o retorno de um personagem não tão querido que vai atormentar a vida da Susana durante todo esse livro. Aqui a Susana também vai descobrir outras habilidades que ela tem como mediadora com a ajuda de um personagem. E esse livro aqui, especificamente, ele é importante pro desenvolvimento da Susana como mediadora. E aí a gente chega em Crepúsculo, que é o 6º livro da série, que é justamente o meu livro, coitadinho, que tá prejudicado aqui com as páginas descolando. Eu tô com muita dó, porque ele tá novinho, tá perfeito, menos por essa parte. Mas enfim, esse livro aqui, ele era pra ser a conclusão da série da mediadora. Nesse livro aqui, a Susana vai aprender uma nova habilidade que vai ser benéfica ou não pro relacionamento dela com um personagem. Esse livro aqui, ele vai trazer todas as respostas que a gente esperava, finalizando de uma forma incrível, apesar de ser um livro, assim, bem fantasioso. Eu acredito que a Meg, ela foi muito genial na hora de terminar esse livro, porque ela conseguiu fazer uma coisa que todos os leitores queriam que acontecesse, mas que tecnicamente seria impossível,
e transformou isso de uma forma lógica e prática. Então acredito que eu fiquei bem satisfeita com o final da série e muito feliz também, porque, querendo ou não, a gente torce pelo casal principal. Mas a história não parou por aí, né? Depois de 15 anos, desde o lançamento da série da Mediadora, Meg nos agraciou com uma continuação. Mas antes disso, ela lançou esse conto aqui, A Mediadora, o Pedido. Eu só encontrei ele em e-book, eu acredito que ele tenha sido lançado nesse formato, porque eu também não vi nenhuma versão física dele. Mas é um conto bem curtinho, ele tem 98 páginas e ele deixa o coração quentinho. Eu posso dizer pra vocês que é um livro maravilhoso, eu amei ler, foi muito gostoso. Até porque, apesar de eu estar relendo a série, eu sentia falta dos personagens, então ela estendeu um pouquinho desse universo pra gente, foi muito incrível. E aí depois disso, finalmente ela lançou o tão prometido 7º livro, que é A Mediadora, a Lembrança. Nesse livro aqui, a gente vê o desenrolar dos personagens. Eu não posso dar muitos detalhes, porque se eu contar o enredo desse livro aqui, eu vou dar spoiler da série inteira. Mas, basicamente, aqui vai acontecer uma das coisas que os leitores queriam muito saber como seria. E vai ter o retorno, de novo, de um personagem que é muito tóxico e que eu odeio, por assim dizer. Eu confesso que, apesar de eu amar a série e amar a escritora e amar todas as obras que ela faz, o início desse livro pra mim foi muito difícil. Eu fiquei me arrastando assim pra ler porque me incomodava demais, entendeu? O personagem ele é muito irritante, muito sem noção. Então pra mim foi difícil ler o início do livro. Mas aí com o passar das páginas, as coisas foram melhorando e eu fui vendo que aqui a gente pode encontrar uma Susana mais madura. Aqui nesse livro ela vai ter por volta dos seus 22 anos, se eu não me engano, porque se passaram 6 anos desde os acontecimentos do livro 6. Então, eles estão mais velhos e a gente pode entender como é que tá sendo a vida da Susana após escola, com todo o núcleo dela também mais velho, então os amigos dela, a gente vai encontrar personagens antigos dentro desse livro e como é que a vida deles está se desenrolando, inclusive os meio-irmão dela. Fora isso, também o crescimento e amadurecimento da personagem como mediadora, então a gente pode ver que ela já tá muito mais segura das habilidades dela, ela já sabe da capacidade dela. Porém, sempre tem aquele a mais, né? Que a autora traz pra gente. Então, assim, aqui nesse livro, a gente vai encontrar outro mistério, outro desafio que a Susana vai ter que enfrentar pra ser feliz. Fora isso, ela também traz novos personagens, que são personagens que são super carismáticos. Tem 3 personagens aqui que são trigêmeas e são um amorzinho, eu adoro elas. E eu não posso falar muito, porque senão vai ser muito spoiler. Mas assim, é um livro que trouxe tudo aquilo que um fã da série gostaria de ver. Então obrigada, Meg, por esse presente, assim, foi incrível. Redescobrir o mundo e o universo da Mediadora. Eu recomendo que vocês todos leiam. Eu sei que a geração que leu A Mediadora já tá mais velha e tem muitos novos leitores por aí. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra incentivar cada vez mais as pessoas a conhecerem essa série, porque eu já vi muita gente que nem conhece, então... É aventura, gente, de verdade, é um livro super gostoso. É uma aventura com romance em segundo plano, mas a gente tem também muitos aspectos do romance ainda na história. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês também leiam e se apaixonem como eu por esses livros que são maravilhosos. Eu recomendo ele pra todo mundo. Eu sou muito panfleteira mesmo. Como sabemos, a Meg não é uma escritora de um sucesso só. Então aproveitem essa história maravilhosa que ela deixou aí pra gente. Além do mais, ela estendeu essa história, que foi incrível. E aí, quando vocês lerem, voltem aqui pra me contar o que vocês acharam, se vocês também se apaixonaram como eu. Caso vocês já tenham lido, me digam aí também o que vocês acharam do livro. E vamos falando lá pelo Twitter, que eu tô adorando conversar com vocês. Não se esqueçam de dar like e se inscrever no canal, pra vocês estarem sempre recebendo os vídeos que eu tô fazendo por aqui, tá bom? É isso então, e até o próximo vídeo.